Como fazer uma peça penal? Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista, e vou te explicar tudo ao longo desse vídeo. Muitas são as dúvidas de estudantes de direitos, advogados recém-formados, candidatos a concursos e prova da OAB, que não sabem exatamente com segurança estruturar a peça. Primeira coisa que você precisa saber, primeiro cuidado. A peça que você precisa elaborar, ela é uma peça de estrutura simples ou de estrutura dúplice. E aí você pode perguntar, mas como que eu vou descobrir isso? Como que eu vou descobrir qual é a peça para saber como elaborar? Pelo momento processual vivenciado. Quando você descobre o momento processual, você descobre qual é a peça. Se o momento processual vivenciado é a citação do réu, então a peça processual a ser apresentada pelo advogado é a chamada resposta à acusação. Se não há momento processual, na verdade, se a vítima de um crime procura o advogado e o advogado tem que fazer alguma coisa ali, será que é o caso de iniciar uma ação penal? Primeira coisa que você precisa saber, verificar se esse crime é de ação penal privada. Geralmente essa informação está no próprio artigo ou em um artigo próximo. Exemplo, crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, 138, 139 e 140 do Código Penal. Diz o 145, que está ali pertinho, que nesses crimes a ação penal é em regra privada. O que o advogado deve fazer? Apresentar a queixa-crime. Logicamente que com lastro probatório mínimo para existir uma das condições da ação. Caso contrário, ele pode, por exemplo, num primeiro momento, acompanhar o cliente até a delegacia para que seja feito o registro da ocorrência e, logicamente, exista uma investigação. Vamos pensar em um outro momento processual. Vamos pensar que houve audiência de instrução criminal. Na audiência de instrução criminal, onde serão produzidas as provas, após a audiência ou durante a audiência, se for durante a audiência, serão orais. Mas se o juiz entender que existe uma complexidade do caso, o juiz vai estabelecer que as partes apresentem alegações finais por memoriais. Então, que peça é essa? Memoriais ou alegações finais por memoriais. Outro exemplo de momento processual, sentença. Sentença que condena. Um cliente te procura dizendo que foi condenado em uma sentença criminal. Se ainda está no prazo de recurso, qual será a peça? Recurso de apelação. Caso tenha passado o prazo, ou seja, já tenha transitado em julgado, o que pode ser cabível ali. Se for uma das hipóteses que desafie, será a revisão criminal. Mas lembre-se, a revisão criminal ela não é um recurso, ela é uma ação autônoma de impugnação, então não é uma mera nova tentativa de reverter aquela decisão. É apenas nos casos previstos em lei. Então, é identificando o momento processual que você sabe qual é a peça, e é sabendo qual é a peça que você define a estrutura. Se for um recurso, como o caso da apelação, como o chamado recurso em sentido estrito, como o agravo em execução, diante de qualquer decisão do juiz da execução, esse é o recurso cabível, a estrutura da peça será dúplice. Isso significa que você vai fazer a peça de interposição bem curtinha, bem simplificada. Essa peça é direcionada ao juiz que proferiu a decisão. E você vai fazer a peça de razões. É na peça de razões que aí sim, como o próprio nome já diz, você trará todas as suas razões recursais. Em uma apelação, por exemplo, em um recurso em sentido estrito, enquanto que a interposição ela é direcionada para aquele que proferiu a decisão, a peça de razões é direcionada ao tribunal. Bom, e na peça de estrutura simples? Porque nós temos inúmeras peças que são de estrutura simples. Exemplo, resposta à acusação, memoriais, as chamadas peças de liberdade, quando você quer atacar uma prisão. Então, relaxamento de prisão, peça de liberdade provisória, o pedido de uma revogação, são peças de estrutura simples. Basicamente, nessas peças, você tem, primeiramente, um direcionamento, você vai direcionar aquela peça. Exemplo, na resposta à acusação, você vai direcionar a quem? Ao juízo que citou aquele réu. Então, você direciona, ali já existe o número do processo, portanto, abaixo do direcionamento, do endereçamento, você coloca o número do processo, depois vem o cabeçalho, e aí, logicamente, vai depender da peça. Se você já tem a qualificação daquela pessoa nos autos, você pode colocar o nome da pessoa e dizer já devidamente qualificado nos autos acima, nos autos em epígrafe, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, ou colocar de uma outra forma, de acordo com as suas palavras. Aí a gente não precisa de um preciosismo terminológico tão grande. É importante que você ou qualifique ou você mencione que já existe a qualificação.
Outro ponto importante é que você traga qual é a base daquela sua peça, ou seja, qual é o artigo do Código de Processo Penal que dá base àquela peça. Exemplo, no agravo em execução, quando você faz a peça de interposição, você vai dizer interpor, que é o verbo adequado para os recursos, agravo em execução, ou interpor, com base no artigo 197 da Lei de Execução Penal, o recurso de agravo em execução. Importante que você indique, que você traga a base legal. Na peça de estrutura simples, como não tem interposição e razões, como você vai organizar tudo dentro daquela peça, você vai trazer a base legal, vai colocar o nome da peça, então, exemplo, a revogação da prisão preventiva, com base no artigo 316 do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos que passa a expor, pelos motivos de direito que passa a expor, e ali você vai, naquela peça de liberdade, atacar prisão. É muito importante, ao elaborar uma peça penal, que você saiba o que deve ser alegado em cada uma. Se inclusive você já estuda comigo, não sei se você já é meu aluno, se você está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita e se inscreve no canal, porque tem vídeo todo dia e tem aulas ao vivo todas as terças-feiras às 19 horas. Mas se por um acaso você já é meu aluno, eu coordeno no IDPB, que é o Instituto de Direito Penal Brasileiro, o curso de prática na advocacia criminal. Dentro do curso, você tem mais de 140 modelos em Visual Law, inclusive, editáveis, para você baixar e fazer ali a tua edição, colocar os dados, além de, logicamente, aulas específicas para cada uma das peças. Então, você vai perceber que quando eu falo, por exemplo, no módulo Resguardando a Liberdade, onde eu falo das peças de liberdade, eu vou te dizer, se você está diante de uma peça de liberdade, relaxamento de prisão, revogação de prisão, liberdade provisória, você vai falar apenas da prisão, porque o objetivo da peça é conseguir o quê? Liberdade. Você vai requerer liberdade e, logicamente, por consequência, alvará de soltura, porque quem está preso só é libertado com a expedição de alvará de soltura pelo juiz. Se for uma peça de resposta à acusação, qual é o momento processual vivenciado? O momento da citação. Então, você só vai discutir naquela peça o que pode trazer o seu objetivo. O que é que vem logo após a resposta da acusação, que pode vir de benéfico ao seu cliente? Um verdadeiro julgamento antecipado da lide no processo penal, a chamada absolvição sumária, que tem base no artigo 397 do CPP. Então, você não vai, por exemplo, discutir dosimetria da pena na resposta à acusação. Por quê? Porque você só vai discutir aquilo que dá margem à absolvição sumária. Exemplo, mostrar que não tem o crime, que tem uma excludente de tipicidade, que tem uma excludente de ilicitude, que tem uma causa extintiva da punibilidade, porque esses motivos, sim, eles podem dar margem à absolvição sumária, que é justamente o teu pedido na peça de resposta à acusação. Já é diferente na peça de memoriais, porque na peça de memoriais, como você já teve a audiência de instrução criminal, você vai trazer todas as suas teses defensivas. Você vai alegar todas as preliminares, todo o mérito e trazer todos os seus pedidos. Tanto os denominados pedidos principais, como também os chamados pedidos subsidiários. O que significa isso? Você quer absolvição. Mas se você não conseguir absolvição, o que você pode fazer para conseguir para o teu cliente a melhor e a menor pena? Então, você vem com o pedido principal, exemplo, você alegou uma excludente de tipicidade, você alegou uma excludente de ilicitude, você pediu absolvição com base no 386. Mas se você não conseguir, o que você pode alegar? Na dosimetria da pena, por exemplo, um regime menos rigoroso, uma substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, um sursi. Todas essas outras teses são teses subsidiárias. O que significa isso? Que se você não conseguir aquela principal, com o seu pedido principal de absolvição, talvez você consiga uma pena reduzida para o seu cliente. Talvez você consiga a pena mínima para o seu cliente. Por isso que o advogado, quando ele faz a peça processual de memoriais, que é a peça mais completa que a gente pode pensar no processo penal, ele precisa colocar pedido principal, sim, mas ele também precisa considerar os chamados pedidos subsidiários. É muito importante. Claro que você, como advogado, quer absolvição, mas se não vem absolvição, você trouxe tudo o que você podia como tese defensiva para que o seu cliente receba a melhor ou a menor pena. Como assim melhor pena? Uma pena restritiva de direitos ao invés de uma pena privativa de liberdade, uma pena de multa ao invés de uma pena privativa de liberdade. Quem sabe uma substituição da pena, uma suspensão da pena, o sursi, com base no artigo 77, a peça de alegações finais por memoriais
com certeza é aquela que mais exige do advogado. Por isso que é tão importante para aqueles que vão exercer, querem exercer, ou estão exercendo advocacia criminal, mas querem se qualificar, estudar sempre, estudar muito, sempre participar de simpósios, congressos, treinamentos, eventos, estar sempre antenado com as alterações legislativas, jurisprudenciais, e por isso que eu te convido para conhecer, eu deixei os links aqui abaixo para você, os cursos do IDPB, inclusive o curso de prática na advocacia criminal, que tem grupo de WhatsApp com advogados em todo o Brasil, são aproximadamente 600 advogados ali trocando informações, falando sobre casos concretos. Dentro do ambiente de aluno, você pode enviar a tua dúvida abaixo de cada vídeo de aula, baixar material de apoio, baixar as peças editáveis e no acesso vitalício você recebe sempre toda e qualquer atualização. É uma forma de sempre você saber o que está acontecendo no direito penal e no processo penal. E ainda estão vigorando os bônus, viu? Quem se inscrever no acesso vitalício ganha o curso completo de direito penal e ganha o kit de peças. Eu espero ter te ajudado, ter te dado uma luz nesse vídeo a entender a estrutura de uma peça processual. Então, basicamente, na peça de estrutura simples, você endereça, vem o cabeçalho, nome da peça, as razões, né, os motivos de fato e de direito. Você vai fazer um relato dos fatos e depois você vem com a sua fundamentação. Sempre você vai dividir, caso tenha preliminar, em preliminar e mérito, e você encerra a sua peça com pedido, local, data, assinatura OAB. Quando a peça é de estrutura dúplice, você faz uma peça de interposição, direcionada àquele que proferiu a decisão. É uma peça bem curtinha e você tem a peça de razões, aí sim é que você vai trazer toda a sua motivação recursal. E, logicamente, identificar cada uma das peças vai depender da identificação do momento processual vivenciado. Então, eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui, que é muito importante pra gente. E até o próximo.